jovem está no ar. Vamos entrar naquele velho assunto em que todo mundo fica com o coração acelerado, todo mundo curte, todo mundo gosta. É a hora de fazer aquele tal do au, como é que é? Porque nós vamos entrar no nosso quadro de hoje. Pode ou não pode? O nosso pode ou não pode de hoje está um pouco mais tematizado por conta do Dia dos Pais, e nós não vamos falar diretamente entre um relacionamento amoroso entre homem e mulher, mas um relacionamento que não deixa de ser amoroso entre pais e filhos. Como que é o relacionamento dos pais, ou como deveria ser o relacionamento dos pais com os filhos? A gente sabe que nós estamos num mundo, ou num século, num tempo, podemos dizer assim, em que há até uma diminuição de contato. Nós estamos dentro de casa, mas pouco nos comunicamos com os pais, com os irmãos, com as pessoas que moram lá dentro, porque estamos muito ligados, muito antenados nas redes sociais, é toda hora só na rede social, ou no celular, se não for em redes sociais, em outras coisas, e deixamos de sentar-se à mesa com os pais, com os irmãos, e dar risada, e se divertir como fazíamos antigamente. Mas vamos falar com um pouco mais de propriedade, com a psicóloga Verusca Kendorf, por gentileza, no palco do Movimento Jovem. Tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Por gentileza, assente-se ali aonde você recebe as perguntas da galera. Primeiro, deixa eu fazer a minha. Verusca, vamos dar essa introdução sobre esse assunto. Relacionamento entre pais e filhos. Você acha que com o passar dos anos isso diminuiu, ou é uma nova forma de se comunicar? Os jovens hoje, eles estão mais próximos, mais distantes. Como deveria ser o relacionamento entre pais e filhos, o saudável? Olha só, é muito importante a comunicação sempre ser primordial. Mas como se comunicar numa época onde não se tem tempo para se comunicar? As pessoas têm substituído a comunicação pessoal pela internet. Então essa distância está tendo um custo, infelizmente, né? E quanto mais distante essas famílias ficam, mais discórdias acontecem, mais conflitos acontecem, porque você não tem tempo de desenvolvimento ali, de relacionamento. Então eu entendo que a internet tem facilitado muitas coisas, mas infelizmente tem distanciado muitas famílias. É engraçado, doutora, porque minha mãe mora próximo, relativamente, na mesma cidade que eu, e eu tenho um irmão que mora fora do país. Ele mora lá na Inglaterra. E às vezes ele fala mais com ela do que eu, né? Tô confessando aqui, mãe. Mas às vezes a gente, pra se falar, é um pouquinho difícil pela correria, mas no fundo meio que aquele negócio. Eu sei que ela tá por aqui, eu sei que a coisa dá um pulo lá. Ele, como não tem essa facilidade, então ele acaba tendo que falar, e fala realmente todo santo dia. Então ela ajuda, como você falou, a internet, a distância, ela acaba ajudando, mas ela, por outro lado, por a gente ter a facilidade, a gente acaba recuando um pouco nessa, né? Nada é mais importante que a presença. Não há presente melhor para uma mãe amanhã, queridos, vocês que estão assistindo o Movimento Jovem, do que você olhar nos olhos da sua mãe e dizer que ama. É presença, é convívio. Não há presente melhor. Porque a família precisa disso, os amigos precisam disso, as pessoas precisam disso. Quanto mais você tem convívio, mais você tem um sentimento desenvolvido ali. Então, essa presença, ela é primordial. Então, se eu pudesse dar uma informação, uma dica no dia de hoje, tenham mais presença. Eu creio que isso pode mudar muitas coisas. Muito bacana. Doutora, eu tenho uma dúvida, até trazendo meio como exemplo a minha casa, né? Os meus pais são do Nordeste, os dois do Ceará, e eu e as minhas irmãs fomos criados aqui em São Paulo. Numa questão como essa, onde os pais tiveram uma criação e o filho ele é envolvido, né, na sociedade com uma outra criação, né? Não é igual, o trabalho é diferente, os parentes são outros. De onde que vem a maior parte de colaboração aí na comunicação? Os pais em ceder aonde eles estão para conversarem com o filho, ou o filho entender a criação dos pais? De onde tem que vir aí o ponto primordial da comunicação? Importante essa pergunta, porque olha só, é muito mais fácil para os jovens
por ter mais flexibilidade, tá tendo contato com muito mais coisas, muito mais recursos. Você desenvolveu uma facilidade de comunicação. Então, você tem mais possibilidades para isso. As pessoas, quanto mais idade elas têm, elas vieram de uma outra época. A comunicação era diferente naquela época. Então, os filhos, eles precisam aprender a lidar com isso e ajudar esses pais a mudar, muitas vezes, essa visão. O problema é que o conflito, todo mundo quer medir força. Quem pode mais, quem pode menos, quem vence, como se isso fosse ganhar ou perder, todo mundo perde. Quanto mais essa convivência for harmonizada, é muito melhor. Então, dentro dessa pergunta, o jovem, por ser mais flexível, por ter contato com mais coisas flexíveis, eles têm mais facilidade de ter paciência, de ter, né, uma administração de sentimento para lidar com esses pais. Para os pais que já vieram de uma outra época, vieram de outro tipo de cultura, outro tipo de situação, onde a comunicação era mais fechada e mais rígida, é mais difícil. Então, é muito mais fácil você esperar do jovem que ele se quebre, que ele se modifique. E, além do mais, as gerações, a gente vê muito isso. Quanto mais gerações você vai tendo da família, mais você vai tendo possibilidades de mudanças de comportamento. Então, quanto mais você conseguir ter gerações que possam favorecer a comunicação, melhor. Então, é isso que a gente tem que se apegar. Muito bom. Perfeito. Doutora, dentro dessa pergunta, inclusive, eu tenho uma que é assim, quando a mãe é muito jovem, ela acaba não se tornando muito uma mãe, acaba se tornando uma amiga para aquela filha. Tem algum problema de ter esse laço que acaba virando muito amiga e não tem as regras de mãe? Não tem problema nisso? Olha só, Jéssica, que interessante essa colocação. Mãe é mãe. Claro que ela ama o filho, ela é amiga do filho, mas ela não pode se colocar no papel só de amigo, porque ela é mãe. E mãe vai ter cobrança, mãe vai ter observações, vai ter colocações. Então, quando você escuta muito, eu sou amiga, e às vezes se comporta realmente só como amiga, fica uma lacuna de mãe. Aí a tendência desse jovem é buscar uma outra referência para ter como processo materno. A gente vê muito isso. Pessoas que têm uma mãe muito amiga, só amiga. Não estou dizendo que tem que ser inimiga, gente, pelo amor de Deus. Estou dizendo que existem papéis sociais a serem cumpridos. E quando você tem uma pessoa que é muito amiga do seu filho, esse filho acaba tendo amizade com pessoas mais velhas, buscando essa referência que está faltando. Porque a gente pensa que não, mas o ser humano ele precisa de limite, ele precisa de alguém que aponte onde estão os problemas. Ninguém gosta disso, né? Quem é que gosta? Alguém aqui gosta, gente? Que a gente aponte os problemas? Mas depois que esse momento passa e a gente pensa, minha mãe tinha razão. E isso traz o crescimento. É essa comunicação que favorece o crescimento. Então, quando você olha lá na frente, você agradece a cada segundo essas colocações da sua família, principalmente da mãe, que é aquela que pega no pé, que ensina, mas depois vale a pena. Filhos que escutam suas mães vão mais longe. Muito bom. Muito bom. Pergunta aqui do William. Então, as redes sociais hoje acabam afastando muitas famílias, né? Ficam muito divididas a casa, a gente acaba não conhecendo mais os nossos pais e os pais não acabam conhecendo os filhos. Isso prejudica muito, causando brigas, o desconhecimento da família. Qual dica você dá para trabalhar isso numa família? Perfeita a sua pergunta. Tudo que é conversado fica mais fácil. É muito difícil para os pais ver esse filho trancado no quarto jogando videogame o dia inteiro. E às vezes não tem 5 minutos de comunicação com esses pais. O problema das redes sociais, dos jogos de videogame, né, que hoje virou uma febre no Brasil, é o distanciamento que se tem da família. Esse quarto trancado, essa porta fechada. Se esse filho conseguir dividir um pouco melhor esse tempo, esse problema vai diminuir muito. Façam um teste. Conversem um pouco mais com seus pais, se envolvam mais nas questões da família e depois dizem, olha, agora eu tô indo lá jogar um pouco. Fracionem isso. O problema é que o jogo e a internet cria uma certa compulsão. E a pessoa fica ali horas. E esses pais sentem a falta disso. O tempo está passando. E a falta de convívio vai fazer muita falta durante todo o processo de vida, gente. A gente não vai ter os pais a vida inteira. Então que a gente possa usufruir deles o máximo que a gente puder. Para que um dia a gente não possa sentir essa falta. Então, se eu posso dizer para você essa informação, essa dica, divida esse tempo, fracione, converse e jogue. Converse, vá para a internet, mas divida esse tempo. É isso aí, coisa boa. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. É o seguinte, até tomando um pouco do gancho do que a Jéssica falou.
Como que o jovem consegue entrar em determinados assuntos com os pais, assuntos constrangedores? Tem jovem que ele vê realmente aquela figura do pai e da mãe, e qualquer coisa que eu vá falar vai deixar eles bravos, nervosos, eles vão me deixar de castigo. Tem um lado da amizade, como a Jéssica comentou, que é aquela coisa muito só amigo, e falta a paternidade, a maternidade na vida daquele jovem. Como que o jovem entra no assunto de namoro? Como que os pais podem orientar a respeito até de outras coisas, sexo, drogas, essas coisas, no lado, lógico, nós temos um lado cristão e nós sabemos como passar, mas é o tal do casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes você sabe passar isso para outras pessoas, mas o pai não sabe falar com o filho. Como é que ele consegue lidar com essa situação? É claro que se iniciasse uma conversa a partir dos pais, já de pequenininho, sempre toda a comunicação, como é que foi na escola, como é que tá lá, mas de uma forma mais próxima, seria muito mais fácil. Mas como você disse, nem sempre todos os pais têm essa facilidade, até porque não tiveram isso de seus pais. A gente pensa que gerações atrás era muito difícil a comunicação. Tudo era muito proibido e no cinema era complicado, né? Quem ia no cinema estava fazendo algo muito errado, por exemplo. Então, hoje essa comunicação ela é muito mais ampla. Então, se esses pais têm dificuldade, o filho precisa tentar abrir esse caminho. Mas tem que ir devagar. Olha, eu tô sentindo uma vontade de namorar uma pessoa. O que você acha, mãe? A pessoa é assim. A mãe vai colocar aquela opinião. Agora, claro, quando a gente tem um relacionamento próximo com os pais, a gente tem que saber ouvir. Os pais estão gerações à nossa frente. É muito difícil você ver uma mãe ou um pai errar. Principalmente mãe. Parece que nasceu com um sensor. Não erra, não. Que é uma coisa. Pode estar o sol de rachar. Se ela virar pra você e disser, leve o guarda-chuva. Queridos, leve o guarda-chuva. Pegada não é. Porque vai levar uma chuva absurda. Porque assim, os pais estão numa geração à frente, então já viveram muitas coisas. Tem uma experiência de vida. Então, quando a mãe olha e diz, olha, aquele namorado, aquela namorada, não sei não. Claro que você tem que ir com calma. Você precisa conquistar a confiança, né? Da sua mãe, do seu pai, para aos poucos se abrir. Agora é muito difícil quando a gente pega um filho que nunca se abre em nada. Aí de repente, então, mãe, tô querendo ficar noivo da minha colega da escola. Ou da faculdade. Lógico que a família vai ficar contra. Porque não foi acompanhando o processo, né? Vocês têm que transformar em amizade, da amizade vai crescendo. Olha, meu amigo, minha amiga. É tudo mais fácil. Se seus pais se apaixonam pela ideia de você ter um relacionamento, com certeza os problemas serão menores. Isso é fato. Vai ganhar um filho ao invés de perder um, né? É isso aí. Conversem com os seus pais. Vou deixar um versículo para vocês. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se mantém. Busque a sabedoria divina, a sabedoria que leva você a entender as coisas na sua plenitude e a inteligência, sim, a inteligência que Deus nos dá para manter firme aquela casa que foi edificada. Os pais conversando bem com os filhos, os entendendo. Filhos também não despertem a ira dos pais, os pais façam a mesma coisa, como a Bíblia diz, e deem-se muito bem, como até a psicóloga falou. Tudo é questão do diálogo. Se algum não conseguir, o filho vai e tenta até a coisa se acertar. Pais na posição de pais e amigos, e cada um fazendo o seu papel muito bem feito. Persistência, né? E tranquilidade resolve muitas coisas. É isso aí, muito bom. Doutora, brigadaço pela sua participação, sempre muito positiva, muito boa. Dê novamente seus contatos pra gente, canal no YouTube, né? Eu que agradeço, eu tô no YouTube. Então, se você acessar lá o YouTube, tem muitos vídeos falando de relacionamento. É só colocar Verusca Psicóloga, ou Doutora Verusca, ou Verusca Gendov, que vocês me encontram. E eu vou deixar o meu WhatsApp, porque às vezes tem uma pergunta, né? É 982490073, São Paulo, então é 11. E eu quero concluir com o seguinte, Gabriel. No dia 21 de maio agora eu vou fazer um trabalho para os não casados. Sabe aquelas pessoas que nunca deram certo no amor? Não importa a idade, tem dificuldade de se relacionar? É com esse público que eu quero fazer um trabalho, é um trabalho gratuito. Entre em contato pelo meu WhatsApp que eu explico como é que vai ser. Mas é bem perto do metrô, é fácil acesso. Tá na hora de montar sua família, não é verdade? Se você se encontra nesse papel, aproveite. Muito bom, muito obrigado, doutora. Coisa boa demais, é isso aí, galera. O importante é você buscar sempre uma direção de Deus, buscar sempre algo bom, que o Senhor ele vai abençoar os seus planos, vai abençoar a sua vida, e tenha certeza que muita coisa boa vai acontecer.